Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal das 11 com a edição da Diana Rosa e Diana. Iraque e Síria reabriram uma passagem fronteiriça como rota alternativa para a passagem de petróleo. Uma passagem entre os dois países que foi reaberta pela primeira vez em mais de uma década. Iraque e Síria destacam o potencial para o comércio e exportações de petróleo, é o que adianta a Associated Press. Os países defendem que esta rota surge como alternativa ao Estreito de Hormuz, embora o transporte terrestre de petróleo tenha uma capacidade muito inferior à dos oleodutos e dos navios-tanque. Nadia Aliobouri, responsável iraquiana, afirma durante a cerimónia de inauguração esta segunda-feira que a passagem vai permitir o intercâmbio comercial e o transporte de petróleo em direção a este importante portal, é o que adianta a mesma agência de notícias. E Donald Trump rejeita sentir-se pressionado para fechar um acordo com o Irão. Não vai assinar um acordo a qualquer preço. Esta é uma das várias mensagens publicadas ao longo do dia pelo presidente norte-americano nas redes sociais. Diz ainda Donald Trump, aqui também num aviso aos democratas norte-americanos, que vai alcançar um acordo com o Teherão muito melhor do que o alcançado pela administração Obama em 2015. O presidente norte-americano deixa ainda críticas a várias publicações, a vários órgãos de comunicação social, como o Washington Post, o New York Times e o Wall Street Journal, órgãos de referência, por no entender do presidente dos Estados Unidos, indicarem que as forças norte-americanas estão a perder a guerra. E J.D. Vance chega amanhã a Islamabad, capital do Paquistão, para uma nova ronda de negociações. Confirmação avançada pela Casa Branca. O regime iraniano ainda não confirmou a presença no encontro, em que a delegação norte-americana é liderada pelo vice-presidente. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Teherão disse esta tarde que ainda não foi tomada qualquer decisão, mas o Paquistão está confiante de que o Irão vai participar nas negociações de paz, é o que afirma um membro do governo paquistanês à agência Reuters. E o bloqueio norte-americano do Estreito de Hormuz dificulta o rumo das negociações. É o entendimento do historiador Bruno Cardoso Reis. A livre passagem dos petroleiros é uma peça-chave para alcançar um acordo. Seria má ideia, de facto, o Irão simplesmente não estar presente, mas eu acho que não podemos afastar nenhuma possibilidade. O que para já podemos afirmar é que se estas negociações já eram difíceis, acho que ainda se tornaram mais difíceis nos últimos dias e nas últimas horas, ou seja, acho que a confiança entre as partes, que era muito, muito baixa, não melhorou, pelo contrário. Bruno Cardoso Reis aponta para uma eventual solução para este conflito. O cenário, digamos, mais racional para os dois lados, sobretudo para o Irão, para o governo, para o regime iraniano e para a administração Trump, parece-me que seria de facto um cessar-fogo e um acordo, mesmo parcial, permitisse às duas partes declarar vitória e seguirem em frente, concentrarem-se nas questões internas. A questão continua a ser a mesma, é se os dois lados percebem que não estão a ganhar a guerra. Bruno Cardoso Reis defende que há poucos indicadores positivos no contexto deste conflito, mas considera que quem está a sair mais fragilizado é mesmo os Estados Unidos. E com a visita de Lula da Silva a Portugal marcada para amanhã, o Chega agendou um protesto em frente ao Palácio de Belém. O partido de André Ventura quer contestar a vinda do presidente brasileiro neste encerramento do périplo de Lula da Silva por vários países europeus. O Chega acusa o líder do Brasil de corrupção, repete o protesto que fez em 2015, quando empunhou cartazes em plena Assembleia da República durante a sessão solene de comemoração do 25 de abril. Lula da Silva é recebido amanhã pelo primeiro-ministro em São Bento ao final da manhã e segue depois para o Palácio de Belém para almoçar com António José Seguro. E por falar em António José Seguro, o chefe de Estado recusa estar a pressionar a concertação social para chegar a acordo quanto ao pacote laboral. O Presidente da República recebe os parceiros sociais na quarta-feira, diz que é um encontro normal, até porque já recebeu os restantes agentes políticos e públicos envolvidos nas negociações. Eu não faço pressão sobre ninguém. O Presidente da República incentiva o diálogo. Fiquei também muito feliz quando a UGT teve uma posição mais definitiva, que parecia esgotar o diálogo. Depois de um apelo que eu fiz, reconsiderou e voltou a essas conversações. Agora, não compete ao Presidente da República o resultado final.
Isso compete às pessoas, aos intervenientes, ao Governo, aos parceiros sociais, e há de haver uma altura em que o decreto chega a Belém. E aí é a altura dos parceiros sociais e do Parlamento respeitarem o tempo do Presidente da República, porque ele decidirá nessa altura. Agora, há uma coisa que eu lhe posso dizer. Não vou dizer neste momento. O chefe de Estado deixa por revelar o que vai fazer quando o diploma da reforma laboral chegar ao Palácio de Belém, se vai ou não cumprir a promessa de veto em caso de falta de acordo com a concertação social. E seguimos com o aviso da Federação dos Sindicatos dos Transportes. Primeiro investe-se em veículos, depois é que se pode falar num passe intermodal nacional. Que foi hoje anunciado por Miguel Pinto Luz, fez saber que o Governo está a preparar essa nova medida. Ora, para o responsável pela Federação dos Sindicatos dos Transportes, é preciso mais equipamentos a circular e um maior investimento nos trabalhadores. José Manuel Oliveira diz que sem investimento é difícil apostar em novas medidas que depois acabam por não se concretizar. Anunciar medidas podem até ser positivas, mas sem ter o problema resolvido de material circulante necessário, os trabalhadores necessários para responder ao aumento da procura que essas medidas vão gerando, efetivamente são anúncios que depois não têm consequência, não têm correspondência na prática. O coordenador da Federação do Sindicato dos Transportes e Telecomunicações lembra ainda da demora habitual na entrega de novos veículos. Passam 7 minutos das 11 da noite. Diana, vamos atualizar também as notícias de âmbito local. E começamos pelo norte do país. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto dedicou o fornecimento de 50 autocarros a gás natural ou biometano por cerca de 21 milhões de euros, ainda a opção de serem comprados mais 10 veículos. Em comunicado, a STCP explica que a entrega dos novos autocarros vai ocorrer de forma faseada entre o final deste ano e o primeiro trimestre de 2027. Em Aveiro, o Partido Socialista exige uma maior oferta de transportes, embora tenha saudado a introdução da nova tarifa única na rede da região. A Federação de Aveiro do PS sublinha que é imperativo existir um aumento da oferta que deve acompanhar a subida da procura anual em 20%. Os socialistas querem também ter acesso a um inquérito feito às pessoas que utilizam o serviço para analisar a satisfação dos utentes. Viajamos até Alcobaça, onde as obras do Jardim do Obelisco já começaram. A requalificação do jardim, localizado no Mosteiro de Santa Maria, já era aguardada há vários anos. No total, representa um investimento superior a 1.400.000 euros. É um espaço classificado como Monumento Nacional e Património Mundial da Unesco. Nas Caldas da Rainha foram apreendidos 300 artigos falsificados no mercado de Santana. A GNR realizou ontem uma operação de fiscalização neste mercado em Alvorninha e retirou das bancas vestuário, acessórios e outros bens de consumo. O valor estimado dos objetos é superior a 6.900 euros. Foram identificados 2 homens de 35 e 39 anos pela prática de venda de artigos contrafeitos. O processo está agora a cargo do Tribunal Judicial das Caldas da Rainha. Olhamos agora para as comemorações relativas ao 25 de Abril, que já é este fim de semana, e começar no Seixal. Já é possível visitar a exposição A Liberdade a que Temos Direito. Esta mostra está patente no átrio dos Serviços Centrais da Câmara Municipal. A exposição baseia-se numa seleção feita a partir da documentação preservada no artigo histórico da Câmara. Também em Loures celebra-se a Revolução com um concerto no Pavilhão Paz e Amizade, com mais de 400 pessoas em palco. Acontece no dia 24, sexta-feira, às 9h30 da noite. É uma produção conjunta da Câmara Municipal de Loures e do Conservatório Artalis, que junta músicos e coralistas num grande concerto evocativo da Revolução dos Escravos. Notícia de fecho do Jornal das 11.